O título desse domingo é Num Tempo de Engano, Vença com a Verdade. Então eu vou apresentar um diagnóstico sobre o mundo que nós estamos vivendo e apresentar também a solução para isso. Então, na mensagem de hoje é: num tempo de engano, vença com a verdade. Quantos de vocês percebem o quão difícil é discernir a verdade no tempo que nós estamos vivendo? Parece que está pesado, né? O mundo tem tantas vozes, tantas maneiras de enxergar, que a verdade parece que é impossível de ser achada. Aliás, este é um dos axiomas mais importantes do pós-modernismo. Não existem verdades absolutas. E quando as pessoas acreditam nesta mentira de que não há verdade absoluta, elas estão debaixo do engano. Há aproximadamente 2.400 anos atrás, um chinês chamado Sun Tzu escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. Esse é um dos livros que eu estou lendo agora. E é muito interessante. O livro, na verdade, fala sobre técnicas, como você deve combater. E não só técnicas de guerra, mas também de estratégia. É um livro muito interessante. É um livro, na verdade, que é admirado por muitos líderes em diversos setores. Políticos, empresários, atletas, não é? Pensadores. Veem neste livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, um livro cheio de sabedoria. Tem um trecho que ele é muito interessante, que eu queria ler para vocês, porque ele tem tudo a ver com a estratégia que nós devemos ter para vencer o tempo de engano com a verdade. Então ele escreveu o seguinte: se você conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo, você não tem que temer o resultado de centenas de batalhas. Se você conhecer a si mesmo, mas não conhecer o inimigo, para cada vitória ganha, você sofrerá uma derrota. Se você não conhecer nem a si mesmo e nem ao seu inimigo, você sucumbirá em todas as batalhas. Entenderam o raciocínio dele? Se eu conhecer a mim mesmo e ao meu inimigo, eu não tenho que me preocupar, porque eu vou vencer as batalhas. Se eu conhecer a mim mesmo, mas não conhecer o meu inimigo, para cada vitória que eu tiver, eu vou ter uma derrota. Agora, se eu não conhecer nem a mim mesmo e nem ao meu inimigo, eu vou perder todas. Na verdade, gente, faz muito sentido. Num tempo de engano, muita gente não conhece o inimigo que está por detrás disso. O enganador, o mentiroso, o pai da mentira, o diabo. E é por isso que tem tanta gente caindo nas lorotas do diabo, acreditando nas suas mentiras. Agora, eu vejo que neste tempo de engano que a Bíblia profetizou que seria assim, a Bíblia diz que alguns chegariam até a apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, o poder deste engano, e o engano é exatamente o inimigo não se apresentar como inimigo, não se apresentar mais como maligno. Na verdade, ele se apresenta como a solução, e tem, infelizmente, até crentes acreditando que o sistema do inimigo, que o sistema de quem abole Deus da equação da vida, pode ser o caminho, pode ser a verdade. Hoje, meus queridos, eu quero dizer para vocês que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele também afirma algo semelhante a isso. Ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que Paulo está dizendo é que a única maneira do diabo não ter vantagem sobre a sua vida é o fato de que você conhece os seus desígnios. Ou seja, você não cai no engano dele.
É a história do Sun Tzu. Eu conheço o meu inimigo, eu sei quais são as suas estratégias. E eu conheço a mim mesmo, sei quais são as minhas fraquezas. Se eu tiver esses dois conhecimentos, eu não tenho que me preocupar com a batalha contra o engano. Mas há pessoas que, infelizmente, estão trocando a verdade da palavra pelos enganos do inimigo. E por isso estão sucumbindo. Pois bem, depois de toda esta introdução, eu quero dizer para vocês que o objetivo desta mensagem é abrir os olhos de todos vocês, não só os que estão aqui presentes, mas aqueles que me veem pela internet, a respeito de quem é o inimigo que nós enfrentamos e quais são as estratégias que ele usa para vencer a humanidade. Então, a mensagem de hoje, na verdade, ela terá dois pontos principais. O primeiro deles é a estratégia que Satanás implementou no Jardim do Éden, que é a mesma estratégia que ele usa hoje. Explicar para vocês como é que é essa estratégia, como ela funciona. E a segunda parte da mensagem, eu então falarei com vocês como é que nós vamos vencer essa estratégia do engano do diabo através da verdade. Bom, gente, a nossa reflexão hoje, ela será em cima do capítulo 3 de Gênesis, que é o capítulo em que ocorreu aquele diálogo muito famoso entre Eva e o diabo. Uma conversa que acabou levando os nossos primeiros pais a duvidar de Deus e ao pecado, e o pecado trouxe então todas essas consequências. Eu quero que vocês analisem comigo e vocês percebam que a estratégia dele é a mesma. É a mesma desde aquele tempo. Dizem, que em time que ganha não se mexe. Ele acredita que ele está ganhando. Ele é um perdedor porque ele já perdeu. Mas ele continua usando essa estratégia. Então vamos começar analisando essa estratégia que Satanás implementou. O primeiro passo dessa estratégia é questionar a palavra de Deus. Lá em Gênesis 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás começa sugerindo para Eva que aquilo que Deus falou não fazia sentido. É mais ou menos assim, será que ele falou isso mesmo? Não é possível, não faz sentido. E hoje, nós vemos que muitas pessoas, quando leem a palavra de Deus, que é a vontade de Deus expressa, elas também ouvem essa vozinha no seu espírito, na sua alma. Então, você lê uma ordem expressa de Deus na palavra e você fala: puxa vida, será? Será que é possível obedecer isso? Será que não é duro demais? Será que no tempo em que nós estamos vivendo não tem que haver uma releitura da palavra? Será que a igreja não está caminhando fora do tempo em que nós estamos vivendo e por isso está perdendo gente, porque não consegue entender os anseios da humanidade no século 21? Queridos, esse é o primeiro passo do espírito de engano. E quando você começa a ouvir esse tipo de sugestão dentro de você, seja de maneira explícita, vindo de fora, ou seja de maneira muito mais sutil dentro de você mesmo, este é o momento de você decidir. Nós precisamos escolher aceitar a palavra de Deus, ou senão vamos cair no engano. Então o primeiro passo é o diabo literalmente questionando a palavra de Deus. Percebam, a palavra de Deus é o cerne de tudo. É o centro da verdade. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Todos nós já fomos tentados pelo inimigo a fazer isso. Agora, a escolha de dizer:
Basta, Satanás, eu creio na Bíblia e vou continuar crendo nela. Amém? Em segundo lugar, gente, o próximo passo, Satanás nega a palavra de Deus. No versículo 4, o texto diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Começou questionando. A mulher deu espaço, o passo seguinte foi confrontando a palavra, dizendo: não é nada disso não. Então eu quero dizer para você, querido, que a estrada que vai da dúvida até a negação não é muito longa. É bem pertinho um passo do outro. Então quando Satanás disse: é certo que não morrereis, ele já estava confrontando abertamente aquilo que Deus havia dito. E eu quero ler o que Deus disse, para vocês entenderem a estratégia dele. Lá em Gênesis 2,17, Deus está falando com os homens, né, com os nossos pais. Ele diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Diga assim, imperativo. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está claro ou não está? Dá para ser mais claro do que isso? No dia em que comeres, certamente morrerás. E aí vem o diabo e diz assim, no capítulo 3, versículo 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse: vocês vão morrer. A serpente disse o quê? Com certeza vocês não vão morrer. Então, o primeiro passo é questionar. O segundo passo é negar, peremptoriamente, abertamente. Então, você precisa entender algo do mundo espiritual. A dúvida sempre abre porta para a negação. Quando você alimenta a dúvida na palavra de Deus, o próximo passo é negar. Em terceiro lugar, gente, o espírito de engano vai além. Satanás distorce a palavra de Deus. Diga assim, em primeiro lugar, questiona. Diga em segundo lugar, ele nega. Em terceiro lugar, ele distorce. O versículo 5 do capítulo 3 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Satanás negou, falou: vocês não vão morrer, porque na verdade Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ser como ele, vão ser deuses, conhecedores do bem e do mal. Notem que esse pensamento louco já tinha entrado no coração de Satanás antes. Ele também foi louco um dia de achar que ele podia ser Deus. Não foi isso que ele fez? Ele disse: eu vou estabelecer o meu trono acima do Altíssimo, acima das estrelas do Altíssimo. Ou seja, ele acreditou que ele podia ser maior que Deus. Ou seja, Deus. E o mesmo engano que entrou no coração dele, agora ele está colocando no coração de Adão e Eva. E é assim que o diabo faz, irmãos. Muita gente me pergunta: mas pastor, o diabo não sabe que ele vai perder? Não. Ele está debaixo do engano. Ele acredita que ele vai vencer. Ele lê na Bíblia que ele já está derrotado, mas ele acredita que ele vai conseguir. E muitas pessoas que começam a aderir às suas estratégias também acreditam. Ou você acha que metade de uma população do mundo está rejeitando a Deus, está ridicularizando a Deus, achando que vai perder no final? Eles acham que vão ganhar, mas não vão. Porque o Senhor Deus é vencedor. Ele é o Rei dos Reis. Então o mesmo impulso que transformou um querubim ungido num demônio horrendo, é o impulso que muitas vezes entra no teu coração com a sugestão de que você vai se dar bem, confrontando a palavra de Deus e distorcendo. Toda essa pastorada aí que está apostatando, gente, eles estão achando que eles vão se dar bem. Eu tenho pavor de pensar nisso. Pessoas que conhecem a Bíblia
trocando a verdade da palavra por uma verdade humana, passageira, efêmera, e ensinando errado. Eu confesso para vocês, pastor, você consegue viver 100% do que a Bíblia manda? Não. Mas quando eu erro em alguma coisa, eu não vou dizer para Deus, não é bem assim. Eu vou dizer, Deus, o erro é meu, o pecado é meu, me perdoe, eu quero acertar. Todos os dias eu olho para dentro de mim e vejo dentro de mim, como o próprio apóstolo Paulo diz, o querer fazer o bem está em mim e não efetuá-lo. Porque o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo é capaz de nos dar a vitória, mas é só Ele, não é na minha força, é na sua, é na dele. Agora, o caminho do engano é questionar a palavra, confrontar a palavra e distorcer a palavra. Quão facilmente Satanás está transformando a verdade da Escritura para se encaixar à cultura desse mundo. É o que está acontecendo, irmãos. Mentir não parece tão ruim, tem mentira branca. Afinal de contas, eu não quero ferir os sentimentos de ninguém. Adultério não parece errado, a gente usa de eufemismos, muda as palavras, adultério vira o quê? Vira relacionamento impróprio. Vira o quê? Vira verdadeiro amor. Vocês estão entendendo como distorce a palavra? Então, quando você permite que Satanás lance dúvidas na sua mente a respeito do pecado, você abre o seu coração para os enganos. Diga assim, pecado é pecado. Isaías 5:20 diz assim, ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, que põem o amargo por doce, e do doce por amargo. Diga assim, doce é doce, amargo é amargo. Diga, luz é luz, trevas são trevas, e ponto final. A Bíblia diz assim, e assim que sempre será, meu irmão. Em 1 Coríntios 10:13 diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que Deus está prometendo? Que o diabo vai te tentar. Algumas vezes você vai cair, mas ele está te dizendo, Deus tem uma porta de escape. Quando vier a tentação, entre pela porta de escape, e o escape é Jesus. Amém? Mas não tente distorcer a verdade para se adequar à cultura desse mundo. O quarto passo deste processo de engano é que Satanás diminui a bondade de Deus. Esse é o próximo elo da corrente do engano, diminuir a bondade de Deus. Note a instrução original que Deus deu para os nossos pais, está lá em Gênesis 2:16 e 17. Eu vou pedir que você repita algumas palavras, quando eu pedir você repete, porque elas são chaves no texto. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, diga livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia, diga no dia, em que dela comeres, certamente morrerás, diga certamente morrerás. Quando você lê esse texto, o que fica evidente é a bondade de Deus. O que Deus está dizendo? Olha, o jardim do Éden devia ser extraordinário, gente. Ele fala, olha, vejam todas essas árvores frutíferas. Você pode comer livremente de todas elas. Isso significa graça. Você não tem que pedir, você não tem que falar, Deus, posso comer? Não, vai comendo, é tua, está aí para você. Você pode enxergar a graça, sim ou não? E aí ele diz, só que tem uma árvore que você não pode comer, porque o dia que você comer, você certamente vai morrer. E aqui eu quero mostrar como o diabo tenta diminuir
a bondade de Deus criando uma outra narrativa. Aqui quem fala é Eva, tá? Ela vai, quando ela responde a pergunta do diabo, ela que está falando esta falácia. No entanto, ela já está debaixo desta influência do engano. Por isso eu estou botando a culpa no diabo em primeiro lugar. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. O que está faltando aqui? O que está faltando aqui, irmãos, na frase dela? Livremente. Ela tirou livremente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela não falou: do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente. Ela subtraiu livremente. Na verdade, ela está substituindo a graça de Deus. Deus está dizendo: eu estou dando tudo isso para vocês. E ela não está enxergando isso. Ela está enxergando o quê? Ela está enxergando o que Deus falou para ela não comer. Satanás já tinha corrompido o coração com insinuações maldosas. Então, quando você começa a questionar a bondade de Deus, meu irmão, e a graça de Deus, você está na rota do engano. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus, sabendo que o diabo ia fazer isso, por que Ele permitiu que o diabo tentasse? Se Deus já sabia que o homem ia cair, por que Ele criou o homem? Já viu essas conversinhas na tua cabeça? Diga assim: Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer. Agora, não existe amor verdadeiro sem liberdade. Se Deus criasse robôs que não tivessem o direito de escolher se vão ficar com Ele ou não, nós não teríamos liberdade. E sem liberdade não existe amor verdadeiro. Imagine se eu tivesse poder para chegar, fazer um abracadabra com a Lília para que ela se apaixonasse por mim e casasse comigo. Toda vez eu olhar para ela e dizer assim: ela não me ama de verdade, eu que obriguei a me amar. Mas não, ainda que eu fosse um jovem lindo, charmoso, com todas as qualidades para chavecá-la bem, ela que escolheu ficar comigo. Por isso eu sei que ela me ama e continua amando. Amém ou não? Com Deus é assim. Deus criou o homem e lhe deu escolha. Porque sem escolha não tem amor verdadeiro. Então, meu querido, pare de ficar questionando o amor de Deus. Pare de olhar o copo vazio. Olhe para o copo cheio. Olhe para aquilo que Deus está te dando. E não fique somente olhando para as coisas que você não pode ter. Amém? E aí Satanás vem e incita Eva a dramatizar as restrições de Deus. Então, debaixo da influência de Satanás, Adão e Eva não somente diminuíram a bondade de Deus quando subtraíram a palavra livremente, que representa a graça, eles aumentaram, botaram uma lente de aumento nas restrições. E eu quero dizer para você que em nenhum lugar de Gênesis 1 e 2 nós encontramos Deus falando que eles não deveriam tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas vejam o que Eva diz lá em Gênesis 3, 2 e 3. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Tirou livremente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele. Deus falou: nele não tocareis? Não, Deus falou: não comereis, para que não morrais. Gente, ela já fez uma miscelânea aqui. Ela tirou a graça, tirou livremente, e ficou focada na proibição. Ou seja, é mais ou menos o que pessoas que leem a Bíblia e veem alguma restrição, ao invés de agradecer a Deus, porque Deus nos fez para viver uma vida plena nele, e nos deu todas as coisas, ele vai olhar aquilo que ele não pode fazer como algo que restringe a sua liberdade. Não é assim que o mundo diz? O mundo está fazendo de tudo que não presta, gente, e chama isso de liberdade. O camarada
não, eu sou livre, eu vou começar a fumar um baseado, eu vou começar a cheirar uma cocaína, e depois fica preso para o resto da vida. Mesmo os camaradas que deixam a droga, ficam a vida inteira tendo os flashbacks, tendo aquela vontade. Eu nunca pus uma droga na minha boca, eu não faço ideia do gosto, e jamais vou fazer. Eu não sou louco. Agora, sabe o que me guardou disso aí? Primeiro, ter crescido na igreja evangélica. Eu fui para o mundo quando eu mudei para São Paulo com 13 anos. Mas lá dentro de mim eu sabia que eu era dele e que ele era meu. E depois eu pensava assim, minha mãe trabalha o dia inteiro, dá o sangue, eu não vou dar esse desgosto para ela. Meus amigos, muitos usavam drogas e muitos morreram de overdose. Eu nunca experimentei e nunca tive que lutar para não me drogar. Por quê? Porque a palavra de Deus me preservou. Então, quando você olhar para uma tentação do diabo, não pense que Deus está dizendo não para você, para restringir a sua liberdade, mas não, para que você possa viver uma vida plena, sem estar amarrado a nada. Amém? Você pode dar um glória a Deus, um salva de palmas para o Senhor Jesus? Mas o que Eva fez foi subtrair a graça de Deus. Quando tirou a palavra livremente e focar na lei ou na proibição que Deus deu. Então, quando você começa a focar demais, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer isso? Eu quero ser feliz. Quando você faz a escolha pelo erro, as consequências vêm. Então, para vencer as tentações, queridos, você precisa focar muito na graça maravilhosa de Deus e não nos limites do que você não pode fazer. O sexto passo do espírito de engano aqui é que Satanás diminuiu na sua influência. Ele leva a Eva a acreditar na diminuição da penalidade de Deus no coração de Eva. Não é isso? Ele diminui a bondade, leva a Eva a dramatizar. Eu digo dramatizar porque ela já acrescentou, eu não posso nem tocar, né? Estava dramática. E por último ele convence de que a pena não seria assim tão grave. Vejam o que a Bíblia diz. Olha como Eva colocou a situação já debaixo da influência do engano. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Esse para que não morrais, não parece algo hipotético? Parece ou não parece? Agora eu vou ler o texto original, como é que foi que Deus falou. Está lá em Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deu para perceber a diferença? Deus falou assim, não coma, porque no dia em que você comer, não é daqui 100 anos, não é daqui 1000 anos, é na hora que você comer, certamente morrerás. E aí ela vai, Deus falou para não comer nem tocar da árvore, para que não morrais. Diminuiu a gravidade da penalidade. Tudo isso faz parte do engano. É o camarada caminhar no pecado achando que nunca vai ter a disciplina. Deus é longânimo, Ele tem paciência, mas Ele não julgará o culpado por inocente. Então a gente tem que lutar contra esse espírito, irmãos. Muitos crentes de hoje, quando leem Deus falando para obedecer, eles mudam a palavra para considerar. Olha para o teu irmão do lado e diga assim, obedece. O diabo, é importante que você entenda, ele não quer te ajudar, ele não quer o seu bem. Quando ele diz para você, faz o que você quer,
Faz o que está no teu coração. A Bíblia diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Se os seus planos não forem de Deus, eles vão te levar para a morte. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Então, Senhor, dá-nos a tua graça e a tua misericórdia para andar nos teus caminhos. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode dizer: eu creio nisso. Primeira Pedro 5:8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós que somos crentes somos protegidos por Deus. Mas se nós continuarmos andando com brechas abertas, o espírito do engano vai entrar. E quando entra o espírito de engano, ele vem para devorar. Tem muitos crentes, pessoas que no passado foram extraordinárias. Quando começaram a questionar a palavra de Deus, começaram a trilhar um caminho de apostasia. E hoje são instrumentos de levar muitos ao engano. Por quê? Porque não se arrependeram no processo. Eu, como pastor, como estudioso, muitas vezes eu tentei entender o outro lado. Mas todo tempo o Espírito Santo fala: cuidado, cuidado. A Bíblia não se questiona, a Bíblia se obedece. Você pode até procurar entender. Se não entender, eu falo: Deus me explique. Mas uma vez que você entende, não questione. Porque questionar a Deus, gente, é fruto deste engano que nós estamos vivendo no século presente. Portanto, o caminho do engano é um caminho muito perigoso. Começa com questionamento, do questionamento vai para o confronto, do confronto vai para a distorção, da distorção vai para a diminuição da bondade de Deus, da diminuição da bondade de Deus vai para a dramatização, e da dramatização vai para a diminuição da penalidade de Deus. O texto diz: certamente morrerás, e ela diz: para que não morrais. Como se fosse possível continuar no pecado e não sofrer as consequências. Mas agora eu entro no segundo ponto e faço uma pergunta retórica: como é que se pode vencer o engano do nosso tempo? A resposta dessa pergunta está no título da mensagem. Diga assim: num tempo de engano, vença com a verdade. Você não vai vencer com as suas forças, você não vai vencer com a tua santidade, você vai vencer com a verdade. A única coisa que tem mais poder do que o engano é a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a resposta que nós precisamos. E João 14,16 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, num versículo, ele apresentou vários absolutos. Jesus disse: eu sou o caminho. Diga: o caminho. É único, é singular, não tem outro caminho. Todos os outros caminhos levam para o inferno, para a morte. O único caminho que leva para a vida é Jesus. Diga: o único caminho que leva para a vida é Jesus. E ele disse: eu sou a verdade. Diga: Jesus é a verdade. Não as ideologias do mundo, não o marxismo, não o marxismo cultural, não o humanismo, não as filosofias desse mundo. É Jesus que é a verdade. Todo o resto, se não estiver embasado na verdade da palavra de Deus e de Cristo, deve ser rechaçado na tua vida. Tem muitos crentes que querem juntar a visão marxista com a verdade. Não tem, meu irmão. Ou você vai ser crente, ou você vai ser marxista. Porque o Marx odiava Deus. Dizia que Deus era uma mentira. Hoje, Richard Dawkins,
Ele escreveu um livro chamado The God Delusion, a ilusão de Deus. Ele diz que Deus é uma criação do homem. O homem inventou Deus. Ele vai ter uma triste descoberta o dia que ele estiver na presença de Deus. Deus vai falar: quer dizer que eu era uma ilusão, era uma loucura? Ou os homens se rendem a Deus, ou eles vão descobrir que existe uma verdade absoluta que rege o universo. E essa verdade é Cristo Jesus. E queridos, a igreja está aqui para revelar ao mundo a verdade que é Jesus. Da mesma maneira, nós precisamos pedir a Cristo que Ele nos ajude a incorporar a verdade, permear a nossa mente com a verdade, para que ela esteja blindada aos espíritos de engano. Então, como vencer o engano com a verdade? Eu quero falar de 3 passos muito práticos e muito simples. Já estou terminando. A primeira é: busque a verdade. Diga: busque a verdade. Dr. Michael Gillen, graduado da Universidade de Cornell, um especialista em física, matemática e astronomia, já era um professor de Harvard. Era um ateu, mas ele tinha uma namorada cristã. E nas conversas com ela, ele começou a ficar desconfortável. E certa vez ele disse para ela: sabe o que me deixa desconfortável? O que me deixa desconfortável é, como físico, analisar a perfeição do universo e achar que isso veio do acaso. Eu estou com uma big interrogação no meu coração. E ela falou: leia a Bíblia. E ele foi ler. E ele ficou impactado com a sabedoria da Bíblia. E sobretudo com Jesus. Hoje, ele não é só um crente, mas ele é um homem que ensina a palavra de Deus na universidade onde ele é mestre. Amém? A verdade prevalecerá. Então busque a verdade. Busque a verdade, busque a palavra de Deus. Existe um grande psiquiatra canadense, hoje eu gosto demais dos livros dele, já li vários. Ele se chama Jordan Peterson. Quantos já ouviram falar do Jordan Peterson? Jordan Peterson além de tudo, ele é um grande debatedor, né? Ele ficou famoso por um debate que ele teve com uma jornalista inglesa. Ele é sensacional, ele é educado, só que ele tem uma lógica extraordinária. Esse camarada se dizia ateu. Outro dia eu gosto de ver os vídeos dele no YouTube. Camarada chorando assim, eu vi a capa, falei: o que é aquilo? Aí estava escrito assim: eu não sou mais ateu. Gente, ele se expôs à Bíblia, ele começou a ensinar a Bíblia. Eu me lembro que quando ele começou a interpretar a Bíblia do ponto de vista psiquiátrico, eu falei assim: o camarada nem crê, vai estudar a Bíblia, vai ensinar a Bíblia. Mas querido, quem se expõe à Bíblia é transformado por ela. Ele não aguentou as lógicas humanas que estavam na sua mente, foram vencidas pelo poder da palavra de Deus. Então, meu querido, se você quer vencer a mentira e o engano na tua vida, busque a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Faça dela o seu grande alvo, que você vai blindar a sua mente com as mentiras e o engano desse mundo. Segunda atitude que você tem que ter: fale a verdade. Diga assim: busque a verdade. Segundo, fale a verdade. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. A palavra tem poder. Quando a gente vai falando algo, a gente é transformado por aquilo que a gente fala. Quando você fala, declara uma promessa de Deus, você começa a crer nela. Porque quando você fala, isso mexe com os processos bioquímicos do teu cérebro. Isso mexe também com o mundo espiritual e você começa a crer. A palavra tem esse poder de transformar o teu coração.
Então, não somente busque a verdade, mas fale a verdade, declare a verdade. E em terceiro lugar, mostre a verdade. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, este aqui é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Querido, saiba de uma coisa: esta luta entre a verdade e o engano vai acontecer até o fim. Quando alguém alimenta a sua alma com engano, deseja continuar crendo no engano, esta pessoa vai ser convencida quando vier um anticristo. Você pode até dizer: não, eu jamais. Cuidado, não pense que você pode vencer o engano no poder do seu intelecto. Ele será altamente convincente, não só intelectualmente, mas espiritualmente. E a Bíblia diz que o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, é o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem é o amor da verdade, irmãos? Diga: Jesus. Quem é o amor da verdade? É Jesus. Acolha Jesus, receba Jesus, invoque a Jesus, adore a Jesus, clame a Jesus, diga: Senhor, a luta está grande, a luta está brava, Senhor, eu tenho sido tentado, mas eu quero que o Senhor me dê vitória em todas as áreas da minha vida, amém? Provérbios 23, 23 diz assim: compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. A gente compra e investe dinheiro naquilo que nos é precioso. Comprar a verdade não significa que a verdade de Deus está sendo vendida. Não, significa pague o preço necessário para que ela esteja na sua vida. Paga o preço necessário para que você viva neste mundo de engano, se enchendo da verdade de Deus, que é Cristo Jesus e a sua palavra, amém, igreja? Então, num mundo de engano, vença com a verdade. A minha oração para o Brasil é que o Deus de toda a verdade ponha a sua mão nesta terra e vença o espírito do engano que está se multiplicando em todos os cantos da terra. Feche seus olhos. Você que está me vendo pela internet, e você que está aqui nessa manhã, Deus permitiu que nós vivêssemos nesse tempo. É um tempo de grandes lutas, mas de grandes oportunidades. Ao mesmo tempo, nós temos uma internet que nos permite falar com o planeta todo. Mas a mesma internet que divulga a palavra de Deus, divulga os enganos do diabo. Sozinho você não consegue vencer. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa fazer uma escolha por Jesus. Você precisa viver no corpo de Cristo. Então eu quero te fazer uma pergunta hoje. Se há algo na tua vida que você não pode ter dúvida, e não pode estar enganado, é sobre o destino da tua alma. E a única maneira de você não ter dúvida sobre o lugar onde você vai passar a eternidade é convidando a Cristo para ser o seu Salvador e o Senhor da sua vida. Hoje você ouviu a palavra. Talvez você esteja em dúvida. Talvez você ainda esteja no meio do caminho, em cima do muro. Mas hoje é dia de você
dizer para Deus: Senhor, eu não quero ter dúvida, eu quero seguir contigo por toda a minha vida. Eu quero entrar pelo caminho que é Jesus. Eu quero viver a verdade que é Jesus. E eu quero experimentar a vida que é Jesus, a vida eterna. Então, se você está aqui hoje ou na internet me vendo, eu quero fazer essa oração para que você entregue a vida para Cristo. E a Bíblia diz que é muito simples. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Jesus disse: se me negarem perante os homens, eu os negarei perante os anjos do meu Pai. Mas se me confessarem perante os homens, eu os confessarei perante os anjos do meu Pai. Então, se você ouviu esta palavra e ela aqueceu o teu coração, mas você nunca fez esta decisão pública com a tua boca, confessando a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, hoje eu quero te dar essa oportunidade. A igreja fica com os olhos fechados. Eu pediria que abrisse um pouco mais a luz para eu enxergar aqui. Alguém aqui quer entregar a sua vida, o seu caminho a Jesus hoje? Se você quiser, levante a sua mão, eu vou orar por você e com você. Alguém? Me ajuda a enxergar aqui. Graças a Deus. Fique com a mão levantada. Mas alguém? Os diáconos me ajudem a ver aqui, porque eu às vezes não enxergo de longe. Graças a Deus aqui também. Aqui, graças a Deus aqui também. Eu queria pedir a você que está entregando a sua vida para Jesus, saia do teu lugar e venha até aqui à frente, e nós vamos fazer uma oração pública perante o Senhor, e hoje a sua vida vai ser transformada por Jesus. Por favor, venha, não tenha vergonha. A igreja glorifica a Deus, aplauda mais. Hoje é dia de glória, de alegria. Venha, minha senhora, Deus te abençoe. Pode vir, querido. Eu sei que é uma luta espiritual, mas hoje você vai dar o passo necessário. Hoje você vai dizer para Jesus: eu estou me entregando para ti, eu quero viver na tua verdade. Pode vir, a igreja continue aplaudindo, porque o inimigo está sendo derrotado hoje. Deus abençoe, meu senhor. Deus abençoe, casal. Pode vir. Você que está me vendo pela internet, faça essa oração também. Põe a mão no seu coração. Vou pedir para vocês colocarem a mão no seu coração. Deus abençoe, meu jovem. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero andar na verdade, e a verdade é a tua palavra. Eu não quero viver no engano, eu quero viver na verdade. Por isso eu entrego a minha vida a ti. Perdoa os meus pecados, muda a minha mente. Senhor, às vezes sozinho eu não consigo, mas o Senhor pode me ajudar. E agora faça a oração perante todos os anjos de Deus. Diga: Senhor Deus, eu recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quero viver para Ele até o final dos meus dias. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para vocês. Isso é tão importante. A palavra é a autoridade que você está dando para Jesus, para se tornar o Senhor da sua vida, porque Ele jamais fará isso de maneira obrigatória e compulsória. Você tem que dizer para Ele: eu te quero, como vocês fizeram hoje. E eu espero que muitos de vocês tenham feito também. Vai aparecer um QR Code na tela. Coloque o seu celular, diga: eu aceitei a Jesus hoje. Muitas pessoas têm me falado pela internet: eu aceitei Jesus através da sua pregação, pastor, e a minha vida foi transformada. Este é o tempo de oportunidades. Mas que bom que vocês disseram sim. Foram vocês que disseram, ninguém mais. Pai, eu entrego a vida destes queridos hoje, e peço, Senhor, que esta entrega seja verdadeira, e jamais eles retrocedam ou voltem atrás.
Que a verdade prevaleça na vida deles a cada dia. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.